Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje eu vou conversar aqui com o João Faria. O João é vice-presidente de vendas da Vidence Medical. Nós vamos falar sobre os desafios dessa área médica, nós vamos falar sobre expatriação, afinal de contas ele vive nos Estados Unidos, e vamos falar até sobre a questão do Green Card, né? Como que ele conquistou o Green Card para aquelas pessoas que querem viver também nos Estados Unidos. Mas hoje vocês vão ouvir de um executivo brasileiro que tem uma carreira fora do Brasil e que tem os desafios aí do seu cargo. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Então, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e também apresento esse podcast aqui, onde nós recebemos diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que vêm aqui em São Bernardo contar a sua história. O Open Mind já é uma organização com mais de 1.000 membros espalhados por todo o mundo, né? Estamos presentes aí em mais de 20 países. E essas pessoas, elas têm um interesse de compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidades, compartilhar também sinergias, né, entre si, porque nós temos o propósito da gente se ajudar. E aqui no nosso podcast é um canal de comunicação dessas pessoas. Semanalmente, é toda quarta-feira, meio-dia, o nosso programa vai ao ar simultaneamente no LinkedIn, no YouTube e também é publicado no Spotify, né? Então, se você está acompanhando aí pelo LinkedIn, eu gostaria de te pedir esse apoio, né? Essa ajuda, já que temos esse propósito da gente se ajudar. Compartilhe a nossa transmissão para que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas. A gente quer inspirar, a gente quer impactar o maior número possível de pessoas. E, pessoal, nós estamos comemorando, né? O Open Mind ganhou o prêmio de melhor podcast do Brasil, né? Nós concorremos com mais de 500 outros podcasts, né, por uma organização que se chama MPB, com o apoio do UOL, né, e nós fomos eleitos por votação popular na categoria empreendedorismo o melhor podcast do Brasil. Tá aqui o nosso prêmio, né, o nosso troféu, que representa a qualidade do trabalho que nós fazemos, né? Representa o esforço da gente trazer grandes nomes do mercado e mostra também o engajamento dessas pessoas para compartilhar conhecimento. Eu fico muito orgulhoso disso. O nosso podcast já completou aí mais de 60 episódios, já estamos aí no ar há quase 3 anos, né? Trazendo conhecimento, trazendo conteúdo, né? E foi um dia muito interessante para nós, que nós recebemos esse prêmio no mesmo dia do nosso Awards, do Open Mind Awards, onde nós também do Open Mind premiamos os executivos de destaque nas suas respectivas áreas. Foram 12 premiações. Hoje, inclusive, o João Faria, que está aqui comigo, ele foi um dos contemplados nessa premiação. E ele foi eleito o embaixador internacional do Open Mind, pelo trabalho que ele faz de representar o Open Mind, essa poderosa rede de líderes brasileiros fora do país, atraindo outros grandes nomes e gerando o crescimento, a expansão da nossa rede. Então o João teve um destaque nesse evento, né? E nós, né, o Open Mind recebeu essa premiação aí vinda do MPB e com apoio do UOL. Então isso tudo gera realmente muito destaque e evidencia o nosso trabalho. Então estou muito feliz, vou deixar aqui o nosso troféuzinho aí, que realmente representa o trabalho que nós fazemos. E, logicamente, nada disso aqui seria possível sem os nossos patrocinadores, sem os nossos apoiadores. Então, aqui, um agradecimento muito especial à Localiza, parceiro nosso, parceiro que, inclusive, esteve lá apoiando
o nosso evento do Open Mind Awards, né? Então, um grande abraço a todo o time da Localiza, o time do Rodrigo Campelo, que é o diretor de vendas da Localiza, o Breno Davis e a toda a equipe da Localiza Gestão de Frotas, né? Quero também agradecer aqui a Adiante, um grande parceiro também, locadora de veículos pesados. Agradecer ao Fleury que está conosco nessa jornada já há 4 anos apoiando o Open Mind, participando ativamente, né, do Open Mind. Então, muito obrigado a todo o time do Fleury. Quero agradecer a TOTUS que hoje é um grande parceiro, o time lá do Cafaço, que está aqui apoiando o Open Mind e a gente também contribuindo para todo o crescimento, né, a expansão da TOTUS no Brasil. E ao Banco Neon, né, o Banco Neon, que é também um grande parceiro aqui do Open Mind. E se você quer ter aí a sua empresa associada a grandes nomes do mercado, a diretores e presidentes de grandes empresas, ter esse destaque aqui também no nosso podcast, nos nossos eventos, nosso calendário de eventos 2025 está repleto de grandes encontros com temas como logística, finanças, recursos humanos, supply chain, né? Então, se você quer ter esse destaque nesses grandes eventos que reúnem líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo, procure o Open Mind, pode me procurar, eu vou ter o maior prazer em te atender e direcionar você aqui, como que a gente pode ajudá-los, né? E também nós acabamos agora concluindo a primeira turma de formação do programa Open Mind Blue, um programa de desenvolvimento de futuros C-Levels, né? Nosso programa certificou 120 gerentes de grandes empresas como Contax, Ticket, Algar, dentre outras, TOTUS, dentre outras organizações que acreditaram no poder de desenvolvimento individual do Open Mind, baseado em mentorias, baseado em um ambiente de benchmarking, baseado no relacionamento com executivos de outros mercados. Então, esse programa é um marco dentro do Open Mind, porque nós transformamos os membros do Open Mind, que são diretores e presidentes de grandes empresas, em mentores dessa galera que está aí se desenvolvendo para futuramente ocupar também cadeiras de nível estratégico das organizações. Nosso programa Open Mind Blue encerrou a primeira formação, então isso é um motivo de orgulho e de ter empresas que também acreditam no potencial do Open Mind desenvolver os seus executivos, né? Mais recentemente agora, uma empresa que apostou nesse desenvolvimento foi a Vale, né? Trazendo um grupo de diretores para o Open Mind, né? Para ter esse desenvolvimento aqui na nossa rede. Então, você, diretor de recursos humanos, né? Que está aí montando a sua estratégia de PDI, traga o seu time para o Open Mind. Aqui você vai ter mais de 100 horas de conteúdos dos mais diversos temas e conteúdos de altíssimo nível feitos por pessoas que estão atuando, né, que estão praticando aquilo. E também temos todo um ambiente para os seus executivos trazerem as dores que tiram o sono deles nas organizações, para que esses assuntos possam ser debatidos por outros executivos de outras organizações. Fora que ele terá acesso a mentorias com grandes nomes do mercado. Então, considere o Open Mind Brasil no seu PDI para 2025. Presidentes de empresas, diretores de recursos humanos, pode marcar uma reunião comigo, eu vou até você, vou ter o maior prazer também em falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos aqui dar início ao nosso podcast. Esse podcast é muito especial, porque esse podcast é o último do ano, né? É o último podcast aqui do ano de 2024. Então a gente quer encerrar com chave de ouro. Convidei aqui o João Faria para poder conversar comigo. O João Faria, que é vice-presidente comercial da Vidence Medical, e o João que trouxe esse troféuzão bonito aí, né? Que foi escolhido como embaixador internacional do Open Mind, num evento que reuniu mais de 200 diretores e presidentes. A gente teve a honra
de certificar aí o João Faria como embaixador do Open Mind. Então, João, nós vamos encerrar aqui o ano com chave de ouro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Lúcio, muito obrigado pelo convite. Uma honra fazer parte desse time, dessa rede, dessa tribo. Ou seja, para mim, como brasileiro, expatriado, morando fora do Brasil, é uma honra poder participar de um grupo tão seleto de brasileiros que estão preocupados em poder transferir a experiência deles, preocupados em conseguir compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido na nossa carreira, na nossa vida. E para mim foi realmente uma surpresa e uma alegria muito grande poder receber esse prêmio na segunda-feira, no dia do evento, e muito obrigado pela oportunidade. Você aterrissou dos Estados Unidos no dia do evento ou você já estava aqui? Não, no dia do evento. Eu antecipei meu voo para poder participar junto com vocês. Olha que honra, né? Hoje, então, um convidado internacional. Você, João, vive em Orlando, né? Na Flórida. Sim, eu moro na Flórida há 7 anos. 7 anos morando na Flórida. Mas você é de onde? Eu sou originalmente do ABC Paulista. Aqui onde nós estamos, né? Da terrinha. Exatamente. Né? Nasci em Santo André, cresci em São Bernardo do Campo. Vivi a minha vida toda aqui. E hoje eu moro na Flórida, em Winter Garden, há 7 anos. Então você, apesar de ter nascido aí em Santo André, você se considera um batatense? Andreense. O batatense, para quem não sabe, é o vulgo, né, de quem é daqui de São Bernardo. De São Bernardo do Campo, é verdade. São Bernardo do Campo. Mas, ô João, é uma honra te receber aqui, né? E para mim foi um prazer também premiá-lo aqui como um embaixador do Open Mind Brasil, porque você contribuiu ao longo de 2024 com o crescimento da nossa rede, principalmente trazendo brasileiros, né, expatriados para a nossa rede. Fala um pouquinho sobre essa experiência, né, que você, como expatriado, vivencia, né, a importância, por exemplo, de se manter conectado com o Brasil. Bom, em Orlando, eu escolhi a Flórida para poder ter mais contato com a nossa nação, voos diretos, o clima, tem uma série de coisas que a Flórida fez eu tomar essa decisão de ter a minha família lá. Mas sobre a Open Mind Brasil, eu acho que as coisas para mim, Lúcio, tem que fazer sentido e propósito. Eu não quero perder o meu tempo, que é algo mais valioso que eu tenho, com algo que não faz sentido para mim. Então a primeira vez que eu escutei sobre a Open Mind Brasil foi num café em uma das minhas viagens aqui para São Paulo com o Carlos Regis, que também é um profissional da área farmacêutica médica que eu conheço há muitos anos. Ele me falou sobre vocês e aí eu comecei a ter contato com vocês através do Cristiano Pons, o meu diretor de relacionamento, meu gerente de relacionamento. Bom, por que fez sentido para mim? Porque eu entendi que o propósito era não só conectar os brasileiros, porque networking é o que a gente precisa ter. Eu sou um profissional de vendas e marketing, então para mim conexão é algo que faz muito sentido para minha vida. Eu acho que nós temos dons e talentos que precisam ser compartilhados. Eu não posso ficar com aquilo que eu tenho de bom. Então eu preciso compartilhar. E o Open Mind para mim eu vi como uma célula, uma oportunidade, uma plataforma para que eu pudesse desenvolver primeiramente eu e depois poder em algum momento ajudar outras pessoas também. Muito bom. E a gente fica feliz de ter essa relevância na vida das pessoas e contribuir para esse crescimento. Mas a nossa audiência, que é uma audiência muito seleta de diretores e presidentes que estão nesse momento aqui acompanhando, estão compartilhando essa transmissão, né, que eu espero que a gente alcance o maior número possível de pessoas no nosso último podcast do ano. Eu gostaria que ela conhecesse um pouco da sua história, que você contasse aqui, né, quem é o João Faria, né? Que inclusive seu aniversário é depois de amanhã. É isso aí, 22 de dezembro. Que legal. É isso aí. Parabéns aí antecipado. Muito e obrigado. Mais um motivo da gente ter a honra de ter você aqui. Mas conta pra nossa audiência aí, quem é o João Faria? Bom, o João Faria é um brasileiro, e eu gosto de reforçar isso porque eu amo o nosso país, eu sou muito brasileiro e eu reforço isso em todo lugar. Minha função hoje é viajar o mundo inteiro e eu gosto de fazer isso, representar o nosso país. Eu acho que eu sou um embaixador do Brasil em todos os países que eu estou. Bom, mas o João Faria eu nasci aqui em Santo André, no ABC Paulista, sou de uma família de classe média. Meu pai sempre reforçava que era de uma classe média baixa.
que era para eu estudar e trabalhar para eu conseguir minhas coisas. Então, meu pai e minha mãe vieram do interior de São Paulo, vieram para São Paulo para conquistar a vida. Meu pai trabalhou a vida inteira praticamente numa empresa que chamava Massey Ferguson, depois mudou o nome, mas eu lembro que ele entrou como torneiro mecânico e saiu como gerente nacional de vendas. Um grande exemplo para mim, uma pessoa que trabalhou muito pela família, então eu tenho um trabalho como algo que faz parte do meu DNA. De uma família muito simples, do interior, e que a gente, para conquistar as coisas, tinha que trabalhar muito. Casei com a Marina, a conheci aqui no ABC, temos 2 filhos. A minha carreira começou na indústria farmacêutica em 2000, quando eu entrei na Allergan Farmacêutica, uma empresa americana, para lançamento do Botox. Outra coisa, Lúcio, eu sou extremamente abençoado, porque eu comecei a minha carreira numa grande empresa, trabalhando com um produto que explodiu. A indústria farmacêutica é conhecida por você apresentar os produtos para o médico, e o médico, depois, quando está com o paciente, prescrevê-los. Mas o Botox transformou essa nossa indústria, porque era um dos primeiros produtos a fazer uma venda direta ao médico. No caso, dermatologistas, cirurgiões plásticos e médicos de medicina estética. Então, eu fui extremamente, muito bem educado e colocado numa posição onde existia uma venda direta com os médicos. Isso me trouxe muita visibilidade, muita capacidade de negociação. Então, daí eu passei por algumas casas farmacêuticas e depois eu decidi migrar no mesmo segmento, mas em vez de medicamentos, trabalhar com equipamentos médicos. E por que isso? Lá em 2009, porque eu percebi que a tecnologia estava invadindo o nosso segmento e os equipamentos médicos a laser iriam transformar o nosso segmento. Então eu decidi mudar realmente fazer um pivot, como diz os americanos, para um outro subsegmento dentro do mesmo segmento que eu atuava. E isso por quê? Uma coisa que eu já gostaria de... Todas as áreas que eu preciso tomar uma decisão importante, eu sempre chamo alguém que tem mais experiência que eu naquele segmento ou naquele ponto. Bom, eu fui almoçar com uma médica, a doutora Valéria Campos, uma dermatologista de Jundiaí, porque ela tinha passado alguns anos fazendo um fellowship em Harvard com o Dr. Rox Anderson, que é o papa sobre lasers em dermatologia. E ela me disse no almoço que nós tivemos em Jundiaí: João, essa área vai se transformar. Em alguns anos, a dermatologia estética não vai ser nada do que a gente tem agora, e o laser vai fazer parte disso, a tecnologia vai fazer parte disso. Então, eu decidi mudar e foi uma das melhores decisões que eu tive na minha carreira. Bom, depois disso, criamos a Vidance Medical, que foi uma fusão de uma empresa americana que estava no Brasil com uma empresa brasileira chamada Industra. Foi um processo extremamente produtivo, inteligente, com profissionais extremamente capacitados. Fizemos um merge de 6 meses de reuniões intensas, quinzenais, sem deixar passar uma parte de todo o processo. Então, e depois disso, depois de todo esse processo, a empresa cresceu de uma maneira muito grande, já que se tornou Vidance Medical, e depois eu fui convidado para assumir um cargo internacional por uma grande empresa mundial chamada Lumenis, e aí começou a minha carreira internacional, isso em 2018, sendo responsável pela América Latina, e a Lumenis é uma das top 3 empresas do segmento de laser para equipamentos médicos no mundo. Depois desse período, 5 anos com a Vidance, voltei com a Lumenis, voltei para a Vidance Medical agora, primeiramente como responsável pela Latam e também Canadá, mas agora, desde o ano passado, eu assumi como VP global da companhia. Isso realmente é um movimento, né, que muitos executivos que estão nos assistindo aqui têm esse desejo, que é de ser um expatriado, ter uma experiência internacional, né? A expatriação, ela tem pontos positivos, né, e pontos também negativos, né? Me fala um pouco sobre as dores, né, os desafios de você ser um expatriado. Bom, acho que o primeiro grande desafio é você ser um imigrante fora do seu país, né? Por mais que você esteja respaldado pela companhia, porque dependendo da companhia você tem todo o respaldo, mas mesmo assim você colocar a sua família num local, num país que
no meu caso, proporciona muita segurança, muita tranquilidade. Que eu sempre brinco que a primeira vez que meu filho foi na escola nos Estados Unidos, o meu caçula tinha 8 anos, ele foi de skate. Para mim era um sonho o meu filho ir para a escola de skate. Então, trazia muito isso. Mas, por exemplo, ele me disse uma vez, papai, esse era o seu sonho, não o meu. Ele estava com saudade das avós, dos primos, da família. Então, geralmente, é um sonho nosso do executivo, mas e a família? Então a gente precisa pensar muito nisso também. Graças a Deus, no meu caso, foi muito bom. Foi um tempo de adaptação que é necessário também. Então a gente, como executivo, a gente precisa pensar nisso. Porque o nosso maior bem, o nosso maior prêmio é a nossa família. E a gente está envolvendo eles nisso também. Agora, do ponto de vista profissional, Lúcio, isso traz uma visibilidade incrível para você. Porque o fato de você morar fora traz uma capacidade de leitura diferente. Não só das organizações, mas também das pessoas. Uma experiência internacional, vivendo, inserido numa cultura diferente, faz com que você amplie a sua capacidade de relacionamento, de negociação, de se colocar no local do outro, de se perceber como uma pessoa mais capacitada e preparada. Poderia dizer que a sua capacidade de inteligência emocional ela aumenta, porque você precisa se colocar no local do outro. Eu faço viagens internacionais desde muito tempo, mesmo sem ser viagens profissionais. Viagens missionárias eu fazia para propósitos pessoais, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fui para a África e voltei para o Brasil, minha vontade era beijar o chão do Brasil, porque nem se compara, mesmo com todas as nossas dificuldades no Brasil, não se compara com um país africano. Entende? Então isso faz você ter uma posição. Isso me aprendeu, por exemplo, quando eu estou negociando com um japonês. Eu preciso ter respeito à cultura dele. Com um chinês, são totalmente diferentes, são asiáticos, mas são totalmente diferentes. Eles têm questões culturais entre eles. Dentro dos Estados Unidos, um texano negocia totalmente diferente de um californiano, de alguém de Nova York. Então você precisa ter essas nuances. Então viver fora do Brasil, para mim, trouxe muito essa visibilidade e respeito ao próximo, de como eu posso fazer, no meu caso, uma boa venda ou negociação. Negociar com um espanhol de Madrid é diferente do que um espanhol de Barcelona. Então isso acho que trouxe muita riqueza para a minha vida pessoal e também para a minha carreira. Mas um dos desafios de você morar nos Estados Unidos é a questão da documentação, né, que é fundamental. O Green Card. E eu percebi um movimento que me chamou a atenção no Open Mind de alguns executivos utilizarem a participação deles na rede Open Mind como um dos elementos para conquistar o visto, né, o Green Card, que tem algumas categorias, né, que é o EB1, o EB2, EB3. Eu queria que você explicasse, né, primeiramente, você tem o Green Card, não tem? Sim. Eu queria que você explicasse para essas pessoas, por exemplo, que estão ouvindo a gente, que estão olhando aqui a sua trajetória profissional, um vice-presidente de vendas de uma indústria médica, como que foi esse processo de documentação, né? E qual foi o papel do Open Mind nisso daí? Claro, ótima pergunta e obrigado. Bom, o processo imigratório, quando você é expatriado, você pode fazer isso pela companhia. No meu caso foi um pouquinho diferente. Lúcio, eu acredito que eu escolho onde eu trabalho. Eu preciso escolher a empresa que eu trabalho, porque ela precisa fazer, isso eu aprendi com um gestor meu também, Jonas Marques. Ele me ensinou uma vez que o que eu tenho de características pessoais, que são valores para mim, a empresa precisa ter também. Porque a gente vai ter dificuldade, é como um relacionamento. Mas se os princípios fazem sentido, vai ser mais fácil eu continuar trabalhando nessa companhia. Então eu fiz esse exercício. Então hoje eu escolho a empresa que eu trabalho. Então, é importante comentar isso porque quando eu fiz a decisão de mudar para os Estados Unidos, eu ainda não tinha uma empresa para ir. Na Vidence, na época, eles tinham um projeto para ir para os Estados Unidos, conversei com o presidente, ele falou, João, a gente tem um projeto para ir para lá. Eu falei, então eu vou primeiro. Eu vou levar minha família para fazer um teste. A ideia era eles ficarem 1 ano lá. E para mim foi um tempo difícil, porque eu ficava 3 semanas no Brasil, 1 semana lá com eles. Bom, depois a Vidence disse que não continuaria com isso.
E eu já tinha entrado com o meu processo imigratório lá nos Estados Unidos. E eu recomendo fortemente que você busque uma empresa de direito imigratório, pode ser aqui ou lá nos Estados Unidos, mas faça uma pesquisa, porque infelizmente há muitas empresas que aproveitam essa demanda de muitos brasileiros querendo mudar para lá. Bom, eu posso te recomendar alguns excelentes que eu conheço lá. Bom, agora esse processo, ele é custoso, ele é demorado, se gasta muito dinheiro e é um processo onde você precisa de muitas documentações. O governo americano ele é muito claro e criterioso. Então, por exemplo, você comentou dos EBs, né? Os EBs são geralmente vistos relacionados a profissionais ou pessoas que tiveram feitos extraordinários. Então, vou dar um exemplo. O EB3, por exemplo, é quando uma empresa americana quer alguém que faça algo específico que não pode ser feito nos Estados Unidos ou ainda algo que eles querem contratar. Isso pode ser até para profissionais que não têm nenhum tipo de qualificação, ok? E profissionais mais qualificados. Mas para o governo americano é uma empresa americana que vai ser responsável, ou seja, sponsor por esse profissional. É um visto mais simples, só que é extremamente demorado. E a empresa tem que ser responsável por tudo, inclusive bancar financeiramente esse profissional durante o tempo que ele está lá. Mas se você sai dessa empresa, você não tem mais a permissão legal para continuar no país. O EB2, que é a maioria dos vistos que os brasileiros procuram, é um visto onde ele tem vários critérios, você precisa atingir, se não me engano, são 10 critérios, você tem que atingir 3 ou 4 no mínimo, 4 se não estiver enganado. E são critérios muito específicos também, ou seja, você tem que ser relevante na sua área de atuação, você tem que ter prêmios naquilo, você tem que ter formações específicas sobre aquilo, os livros, algumas outras coisas que eles pedem. Mas fora isso, depois no EB2, o governo americano faz uma avaliação da sua relevância para o mercado nacional americano. Eles vão comparar. Será que eu preciso desse brasileiro comparado a esse tipo de profissional com os americanos que existe no mercado? Bom, o EB1, que foi o que eu consegui, graças a Deus, é um muito mais específico. Ele é de habilidades extraordinárias. Então são feitos extraordinários que essas pessoas fizeram. Jogadores de futebol, atletas olímpicos, pessoas que escreveram artigos científicos específicos ou profissionais que foram relevantes na sua área. Graças a Deus eu consegui isso. E um dos critérios era, por exemplo, fazer parte de academias, redes seletas, inclusivas, entende? E aí foi onde a OpenMind me ajudou. Então, por exemplo, fazer parte de um grupo seleto de brasileiros, mas relevantes como presidentes, vice-presidentes, diretores de grandes empresas brasileiras ou multinacionais, com certeza me ajudou muito a conseguir a minha aprovação do Green Card, e eu te agradeço imensamente por isso. Inicialmente, quando eu entrei na rede, era exatamente para procurar essa questão de ser mais relevante e aprender, mas também fez com que eu conseguisse o meu visto de Green Card. E numa categoria extremamente seleta e difícil, entende? Não, seleta e difícil. Você me contou aqui nos bastidores que essa foi a sua segunda ou terceira tentativa, na verdade, inclusive num nível abaixo, né? Na categoria que talvez seria um pouco mais fácil, e você não conseguiu ir já nessa mais difícil e mais específica com essa contribuição do OpenMind, se você conseguiu. Long story, short story, rapidamente. Eu tive 4 casos de processos, 2 EB2 e 2 EB3. O primeiro foi negado, o segundo eu fiz o withdrawal, eu tirei, porque a empresa americana estava me tirando o EB3, né? E seria muito mais simples e rápido, e fácil, rápido não, mais fácil, mas eu decidi sair da empresa, porque a empresa me obrigou a voltar para o Brasil, eu decidi não, sentei com a minha família, o plano nunca foi esse, então eu decidi ficar nos Estados Unidos, e aí eu entrei novamente com um processo de EB1, usando a OpenMind Brasil como um dos meus pilares para essa aprovação, e o EB1 ele é muito interessante porque em menos de 3 meses eu consegui a aprovação do meu Green Card. E interessante esse processo porque não foi a primeira vez
que isso aconteceu no Open Mind. Algumas pessoas já haviam solicitado, né? Inclusive, esse podcast aqui também contribuiu, né? Sem dúvida. Porque para o critério do EB2, você também ter publicações de artigos, de participar de entrevistas, isso aqui é uma entrevista, também contribui. Sem então, dúvida. a pessoa vinha e trazia para o processo dele de green card um combo de Open Mind. Além de levar a certificação que ele participa, que é um documento que a gente emite para os nossos membros, a documentação. Eles também participam. Algumas pessoas escreveram artigos na nossa coluna do Jornal O Tempo, que nós temos uma coluna do jornal, e vieram aqui fazer o podcast. Então foi um combo que foi empregado aí nesse dossiê para o governo americano. Então isso é muito legal para mim, né? Enxergar que uma agência de Estado americano reconhece a relevância da rede Open Mind Brasil. Então isso aí fica a dica também para todos os que estão nos acompanhando aí, que relevância se constrói com pessoas como você que está aqui contando hoje a sua história. E eu queria até aproveitar aqui, João, pedir a sua licença para também contar a história do Open Mind, né? Que eu quero rodar aqui um vídeo institucional do Open Mind, que a gente inclusive lançou aí no dia da sua premiação no Open Mind Awards, né? Que foi feito pela agência, assim, uma agência fantástica do Jader Abreu, que eu quero aqui agradecer ao Jader e a todo o time responsável por esse material. Um material que conta exatamente o propósito da rede Open Mind. Um material que conta aquilo que a gente faz e que realmente emocionou as 200 pessoas que estiveram nesse evento aqui em São Paulo. Então assista e eu quero também que você se emocione com essa história aí do Open Mind Brasil. Roda aí, pessoal. Bom, pessoal, esse vídeo emocionou a todos e também me emociona todas as vezes que eu assisto esse vídeo, né? Então, esse é o Open Mind, essa é a rede que está contribuindo com pessoas, está contribuindo com empresas, né? Pessoas fora do Brasil, né? E, na verdade, João, você sabe que semana passada eu recebi aqui também em São Bernardo outro brasileiro que vive lá em Orlando, que eu quero te apresentar, que é o Carlos Osório, né? Ele é CFO do Orlando City, e para nós foi um motivo de orgulho, porque foi outro reconhecimento.
o Open Mind fechou um contrato com o Orlando City para desenvolvimento dos seus executivos, e o primeiro a fazer parte desse programa, né, desse PDI, né, foi o Carlos Osório, que esteve aqui comigo e contou a sua história. E hoje eu agora recebendo outro expatriado, que é você, outro executivo de sucesso. Pessoal, eu estou aqui com o João Faria. O João Faria é vice-presidente comercial da Vidence Medical, e ele está aqui contando um pouco da sua história e dos seus desafios. Vamos falar agora da sua área, né, que é a área de equipamentos médicos. Eu li de uma fonte que essa área vai faturar esse ano, né, esse segmento de equipamentos médicos vai faturar 896 bilhões de dólares, né, no mundo. Como que a Vidence vem se posicionando nesse mercado? Ótima pergunta. O mercado de inovação tecnológica na área médica é promissor, e ele está crescendo em saltos cada vez maiores, mesmo num mercado extremamente competitivo. A Vidence Medical, a gente se posiciona como uma empresa de inovação tecnológica, foco no cliente, e realmente fazer com que as soluções para os médicos sejam cada vez mais claras e específicas. O foco no cliente é como? Ouvir o cliente. Todos os nossos equipamentos são construídos com o médico ao lado. Médico ajudando a gente, porque não adianta somente um engenheiro desenvolver a tecnologia, ou um físico, como a gente tem na nossa companhia, mas sim também fazer com que esse desenvolvimento seja efetivo quando um médico vai utilizar isso junto ao paciente. Então, para nós, o foco no cliente e o desenvolvimento da inovação é o que sustenta os nossos pilares como companhia. E quais são os principais drivers de crescimento da Vidence? Que, pelo que eu entendi, vocês vêm experimentando um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Sim. Quais são os principais drivers que vêm contribuindo com isso? Inovação tecnológica, busca de entendimento do que tem sido de tendências para esse mercado. É um mercado extremamente competitivo, com grandes players. Nós somos uma empresa brasileira. O Brasil, ele não é reconhecido mundialmente como um local tecnológico, certo? Então a gente precisa trabalhar muito para isso, mas nós temos um orgulho muito grande de poder produzir os nossos equipamentos aqui. Mais do que isso, muitas empresas do nosso segmento, elas têm grandes nomes, estão no mercado há muito tempo, mas elas não desenvolvem tecnologia. Nós temos muito orgulho porque nós desenvolvemos a nossa tecnologia, nós temos um padrão de patentes, inclusive, desde o início da criação da tecnologia até o final do processo. Então nós criamos tecnologias. Nós, por exemplo, a Vidence Medical hoje, na América do Sul, é a única empresa que tem todas as licenças para produzir qualquer tipo de equipamento médico a laser. Nas Américas, nós estamos entre os top 5 companhias, uma empresa brasileira. Então, esse é um motivo de muito orgulho para a gente. Nós temos aqui no Open Mind também um parceiro na área de saúde, né, que é o Fleury, né, o Fleury, que a gente começou essa parceria com eles lá com o Hermes Pardini, com o laboratório Hermes Pardini, que agora virou Fleury. E a gente percebe em conversas, principalmente com os nossos parceiros da área de saúde, uma grande preocupação com a experiência do cliente, né? Você, como VP de vendas, como que você garante que os seus vendedores, com o seu time, esteja realmente alinhado e focado em uma experiência do cliente desde a entrada dele para a Vidence? Bom, primeiro, sobre a equipe de vendas, é preciso ter uma equipe de vendas altamente treinada, capacitada, com foco no cliente, entendendo as demandas. Então, na Vidence a gente tem dois tipos a gente segmenta as vendas em dois tipos: venda direta no Brasil e nos Estados Unidos, e uma venda através de distribuidores em mais de 35 países em todo o mundo. Então, nós fabricamos aqui no Brasil e exportamos para todo mundo. Como fazer isso? Eu preciso entender, no caso internacional, que é a minha responsabilidade, entender as demandas de cada país. Então, vou dar um exemplo para você. Em Dubai, nos Emirados Árabes, o maior mercado é depilação a laser. Por quê? No mercado árabe, a mulher não pode se aparecer, não aparece por causa da burca, por causa da questão religiosa, mas o árabe não aceita uma mulher com pelo. Então, ela precisa se depilar, mesmo que ela não aparenta ou não mostre isso. E o equipamento a laser da depilação Sim, também claro. é da Vidence? A gente tem um aparelho extremamente focado para depilação a laser, para todo tipo de procedimento estética e de doenças
vasculares e também de pele. Por isso que nossos equipamentos são focados em dermatologia, cirurgia plástica, vascular e medicina estética. Aquele equipamento que tira tatuagem também? Também, remoção de tatuagem também, com certeza. Eu direto fico assistindo vídeos, né, Sim, na internet sim. do pessoal removendo tatuagem. Tem uma crescente, né? No mercado americano, por exemplo, a remoção de tatuagem é um dos grandes mercados, mas em vários lugares do mundo ainda não. Aqui no Brasil ainda não. Talvez lá na frente seja. Porque existe um estudo que mostra que mais de 95% das pessoas que fazem tatuagem se arrependem dela. Eu tenho uma aqui que eu fiz com muito novo. Geralmente né? é isso. Não que eu pense em tirar, mas se eu pudesse também eu não faria. Não faria Exatamente. novamente. Mas até curiosidade sobre o equipamento aí da remoção de tatuagem. Dói muito para tirar uma tatuagem? Dói. Você tem que pensar antes de fazer tatuagem, você que é mais novo. Bom, mas sim, dói um pouco, sim. Dói um pouco. E quantas sessões são necessárias? Depende do laser e depende do tipo de tatuagem. Então, por exemplo, se é uma tatuagem mais antiga, onde tem pouca coloração ou pouco pigmento, vamos dizer assim, ou o pigmento é mais escuro, porque como é que funciona um laser? O laser ele vai através do cromóforo. É como um laser point, por exemplo, ele precisa de um foco. Então, qual que é o cromóforo nesse tipo de laser que é para remoção de tatuagem? Ele precisa encontrar um pigmento. Quanto mais escuro for esse pigmento, mais fácil o alvo dele, o cromóforo. Então, ele consegue explodir esse pigmento e ir tirando essa coloração que está na sua pele, ok? Então essas tatuagens mais novas, que tem cores como amarelo, verde claro, azul claro, elas são mais difíceis. Por quê? Primeiro, a qualidade da tinta é melhor, ok? E você tem uma dificuldade de retirar elas. Então, quanto mais nova for a tatuagem, mais difícil é Mais tirar. difícil, provavelmente, para você retirá-la. Então... Mas é fundamental... E para usar esse laser aí, a pessoa precisa... Para operar uma remoção de tatuagem, a pessoa precisa ser um médico ou o próprio tatuador pode fazer isso? Olha, aí depende da regulação de cada país. Cada país vai ter. Aqui no Brasil, eu acho que a regulação brasileira... Eu não sou responsável pelo mercado brasileiro, mas eu acredito que o mercado brasileiro é regulado pela Anvisa. Ele permita que médicos e profissionais habilitados para fazer a retirada. Eu tecnicamente não sei te responder se um tatuador pode fazer isso. Entendi. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a questão da sustentabilidade, né? Perfeito. Pesquisas mostram que 66% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas que têm práticas sustentáveis. Como é essa relação na Vidence? Como nós produzimos equipamentos médicos a lasers, nós temos todo um processo que é extremamente caro para fazer isso, de fazer com que os resíduos que nós não utilizemos sejam realmente colocados em locais que são aprovados pela legislação brasileira. Então nós fazemos isso na nossa fábrica e, obviamente, como nós produzimos tudo que nós podemos, nós reutilizamos. Tudo que é possível, nós 100% reutilizamos, respeitando todas as regras de environment, ou seja, de sustentabilidade. E falando um pouco agora, né, a gente está passando aqui pelos principais tópicos, falando do mercado, falamos aqui de sustentabilidade, falamos também das relações aí, de colaboradores. Vamos falar um pouco sobre inovação, né? A Vidence, ela é famosa aí pelo seu Smart Laser, né? Como que vocês tratam essa questão da inovação dentro e o que vocês têm trazido de novidades aí para o mercado? Excelente pergunta. Fizeram o trabalho de casa. Bom, o Smart Laser é um processo que nós criamos, só para vocês entenderem só para contextualizar. Nós vendemos equipamentos médicos a lasers e mandamos isso para o mundo inteiro. Então, os nossos equipamentos, eles podem ser conectados de maneira remota pelos nossos técnicos na nossa fábrica em São Carlos. Então, olha só, uma máquina que está lá na Índia, na China, nos Estados Unidos, se ela tem algum tipo de falha, falta de água ou qualquer outra oscilação, por exemplo, uma oscilação de energia, os nossos técnicos na nossa fábrica recebem um aviso e nós prontamente podemos fazer uma ação preventiva e corretiva junto a esse equipamento. Mas para a criação disso foi extremamente difícil e desafiador para os nossos técnicos conseguirem fazer que um equipamento tecnológico, a laser, extremamente complexo, tivesse uma interação com a internet de uma maneira que a gente pudesse tirar dados como, e aí entra também essa interação e foco no cliente. Esse equipamento, além de trazer toda uma sustentabilidade para nós como fabricantes e também responsabilidade em relação ao compliance que nós temos, por ser uma empresa americana também, nós, porque parte da empresa é americana,
nós também conseguimos proporcionar aos nossos clientes uma excelente e precisa informação. Por exemplo, se você, Lúcio, for retirar sua tatuagem em algum médico que tem o nosso equipamento, ele vai poder saber exatamente quantos disparos de laser ele deu em cada sessão, qual foi o horário, qual foi a energia que ele usou em cada procedimento com você. O que isso traz? Isso traz uma capacidade de gestão administrativa, financeira e também uma sustentabilidade legal, um amparo legal. Porque em países como os Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as pessoas processarem os outros. Então, por exemplo, algum paciente pode processar um médico ou a clínica ou uma rede de franquias de depilação a laser, dizendo que não houve algum tipo de resultado ou que houve algum tipo de queimadura. Com essas informações que o Smart Laser proporciona, Lúcio, o que a gente tem? Um amparo jurídico. O médico, a clínica, a franquia de depilação pode levar isso até o juiz ou o advogado e dizer, olha, a utilização foi feita corretamente junto quando a gente compara para os procedimentos e parâmetros do equipamento. Então é um amparo extremamente importante. Por exemplo, numa clínica, numa franquia de depilação onde você precisa fazer muito volume e você trata muitos pacientes por dia, você pode também ter o acompanhamento da performance da sua funcionária. Quantos disparos ela está dando por procedimento? Qual o tempo de cada procedimento que ela está realizando? Qual é a energia que ela está usando? Ou seja, eu consigo parametrizar e melhorar a performance de cada clínica também. Muito legal. Bom, isso é inovador. A gente consegue fazer isso no mundo inteiro. Empresas que têm boas práticas, como as que você colocou, realmente elas têm mais tendências a acelerarem o seu go-to-market e talvez seja isso que nós atribuímos aqui, o crescimento que vocês estão experimentando aí nos últimos anos. Bom, por falar em crescimento, a gente quero aproveitar aqui essa audiência maravilhosa que nós estamos aqui hoje, recebendo o João Faria, né, um convidado que veio dos Estados Unidos, exclusivamente aí para estar conosco aqui em São Bernardo, para a gente poder contar a história e entender um pouco sobre o mercado de atuação. Eu queria aproveitar a audiência e falar um pouco sobre o calendário de eventos do Open Mind. Nós temos um calendário para 2025 repleto de eventos de altíssimo nível, né, onde nós reunimos um público muito seleto de diretores e presidentes que vêm para poder fazer benchmark, aprender e fazer networking dentro da rede Open Mind. Os nossos eventos são exclusivos para os membros do Open Mind, né? Quando um membro se junta ao Open Mind, quando ele se torna um Open Minder, ele já tem acesso a todo o nosso calendário e ele pode participar gratuitamente desses eventos online e também presencial. Mas eu queria aqui rodar um vídeo, né, que nós preparamos falando sobre esse calendário de eventos 2025, né, para vocês entenderem se faz sentido para vocês se tornarem um Open Mind e também trazerem a sua empresa, né, para ser um parceiro aqui do Open Mind. Roda o vídeo aí, pessoal. É uma rede que é diferente de todas as outras porque ela é realmente genuína. A gente participa, a gente interage, a gente tem prazer de compartilhar com as pessoas. Para mim, assim, o objetivo aqui é sempre relacionamento, é sempre fazer conexões. Conexões. Muito network. O networking maravilhoso, pessoas de altíssimo nível. Extremamente enriquecedor. Vários relacionamentos feitos. Muito agregador. Agregar valor. Agrega muito valor. Trocar experiências. Se conecta e reconecta com novas pessoas. Criando relacionamentos. Para compartilhar experiências. Que a gente tem grande oportunidade, não só de conhecimento, mas conhecer pessoas. Com o público absolutamente selecionado. Contatos com executivos do Brasil inteiro. Executivos muito qualificados. Nível dos colegas. Muita parceria, muito aprendizado. E principalmente conhecendo as pessoas, a gente obter conhecimento e troca de oportunidades com elas. Oportunidade de trocar experiências. O acolhimento pela proximidade das pessoas e pela abertura do contato, das pessoas serem abertas a esse relacionamento. É o poder da transformação. Falamos sobre inteligência artificial, finanças, supply chain, sobre ESG, cultura organizacional. No mês da tecnologia.
um evento de altíssimo nível com parceiros de alto nível, gerando valor tanto para os nossos membros, diretores e presidentes de grandes empresas, quanto para os nossos parceiros, empresas que apoiam o network, empresas que acreditam no poder das conexões genuínas. Como Target RH, foi um prazer patrocinar mais um evento como o Open Mind Brasil. A locadora que está aqui patrocinando esse evento maravilhoso aqui direto de Interlagos. Fiz justamente porque eu reconheço o quanto o grupo do Open Mind tem me ajudado e me ajuda. Por isso que eu quis fazer e agradeço muito a disponibilidade de vocês. Você posiciona a empresa numa cadeia de valor. Foi um evento fantástico e eu convido vocês a participarem dos eventos Open Mind. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos novos membros nesse nosso novo evento, no próximo, porque a nossa rede não para de crescer. O networking é fundamental, além do conhecimento que foi distribuído para todos. Esperamos vocês no próximo. Bom, João, voltando aqui ao tema, né, ao nosso assunto, eu queria que, agora que você já contou para nós aqui o seu presente e passado, né, eu queria também que a gente falasse de presente e futuro, né? Como que você enxerga a sua carreira ou a sua vida profissional, né, vamos chamar assim, pelos próximos 30, 40 anos, né? Como que você está construindo essa jornada? Lúcio, ótima pergunta, porque esse foi um dos motivos que fez eu decidir entrar para a Open Mind Brasil. Eu fui aluno da segunda turma de conselheiros, foi excelente, de verdade, me lembrou, eu sempre comentava com a minha esposa, mas essas aulas da Open Mind são exatamente igual às aulas que eu tinha na UFRJ no meu MBA. A robustez das discussões, a qualidade dos professores, mas mais ainda dos professores, a qualidade das pessoas que estavam envolvidas, os alunos. Porque por serem pessoas tão qualificadas, a discussão era extremamente rica. Então era uma delícia participar, foi uma delícia participar, sou certificado para isso, é uma das coisas que eu quero fazer para o meu futuro, pós-crachá, é realmente ser conselheiro de empresas, ajudar pessoas e profissionais mais jovens, brasileiros ou não, para realmente fomentar o crescimento. Eu acredito que a economia é a base de qualquer nação. E profissionais qualificados, cada vez mais qualificados, com princípios antes de resultados, fazem que nós tenhamos uma nação e uma economia muito mais robusta. Então, para mim, fazer parte da Open Mind Brasil tem tudo a ver com os meus goals para o futuro. Eu quero ter tempo para minha família, porque eu viajo muito hoje, a minha carreira toda foi sempre viajando, então enquanto eu estava lá, viajando em reuniões, participando, ficando em hotéis maravilhosos, em restaurantes muito bons, a minha esposa estava cuidando dos meus filhos, então eu preciso ter mais tempo, criar uma carreira, Lúcio, onde eu possa cuidar melhor da minha família, que é o bem mais precioso. Outra coisa, o meu futuro também é poder mentorar pessoas, compartilhar o que eu aprendi, continuar aprendendo, continuar fazendo parte dos shake hands aqui da Open Mind Brasil. Você me apresentou alguém no dia do evento falando sobre uma questão sobre escrever livros. Eu acho que é outra coisa para a gente também deixar isso para as próximas gerações e impactar as pessoas. Ler, aprender é algo que a gente nunca perde, a gente precisa fazer com que esse legado, ou pelo menos a nossa experiência, seja compartilhada de maneira que possa ficar para as próximas gerações. E eu realmente acredito que, como líder que eu sou, eu preciso impactar a vida das pessoas que estão trabalhando comigo. Não somente no futuro, mas hoje. Falando em network, falando em Open Mind Brasil, essas conexões que eu crio hoje vão fazer que eu tenha as minhas oportunidades no futuro. Certo? Então, como eu trato as pessoas, como eu lido, como eu aproveito a minha liderança,
vai fazer toda a diferença no meu futuro. Eu acredito que a maneira que eu lido com as pessoas, que para mim tem que ter respeito, tem que ter muito foco nas pessoas que eu trabalho, porque isso vai fazer a diferença no meu futuro, Lúcio, com certeza. Então é algo que a sua marca pessoal é algo que você já vem trabalhando para poder, sim, a partir do momento que você decidir que não vai ser mais executivo, você conseguir monetizar o seu conhecimento de diversas formas que você mencionou, sendo uma delas, inclusive, conselhos empresariais. Sem dúvida. Agora, você já está atuando como conselheiro? Eu já fiz, eu fiz o curso, fui selecionado para fazer de uma startup brasileira, não pude por conta da minha posição agora na companhia, disse para eles que não poderia no momento, por uma questão de... Mas já fiz algumas consultorias para empresas que queriam ir para os Estados Unidos ou empresas americanas que queriam vir para o Brasil. Legal. Então, já é algo que você vem desenvolvendo. Sim, essa carreira que muitos chamam de carreira de cauda longa, né? É você ter essa habilidade. E eu vejo perfeitamente isso, né? A sua experiência na área de saúde, a sua experiência internacional, ela pode contribuir para o desenvolvimento de outras empresas ou empresários que querem também se desenvolver. Mentoria, o que você pensa sobre mentorias? Eu acho excelente. Eu creio que pessoas inteligentes têm mentores em todas as áreas da sua vida. Então, na área financeira, na área executiva, na área pessoal, na área... qualquer área da sua vida, você precisa de mentores, pessoas mais inteligentes que você ou mais experientes que você nessa área específica para você crescer. Ou seja, se precisar eu pago para poder encurtar o caminho aprendendo com quem tem mais experiência que eu. Então, para mim, mentoria faz parte da minha vida. Você tem usado as mentorias do Open Mind? Sim. Excelente. E eu gostaria, né, tá aqui o convite feito, né? Eu já te fiz esse convite uma vez, já fez uma vez. Pela segunda. Eu gostaria muito de ter você como mentor dentro da rede Open Mind, né? Nós temos o nosso programa Open Mind Blue, onde nós estamos aí desenvolvendo futuros executivos, né, futuros C-levels, através de mentorias dos membros como você, cedendo o tempo para ajudar a construção do conhecimento dessas pessoas. Lúcio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Agora, fazendo aqui na frente, eu não posso negar, né? Então, tá aceito o desafio, claro. Acho que eu comentei com você nos bastidores. Para mim, o mais valioso é o meu tempo. E eu preciso escolher o meu tempo em coisas e ações, atividades que realmente fazem sentido. Então, ajudar o próximo, para mim, faz todo sentido. Você pensa em voltar para o Brasil? Penso sim. Eu sempre falo aos meus filhos, olha, vocês estão tendo uma excelente oportunidade. O meu filho mais velho acabou de entrar numa universidade em Tampa, 100% de bolsa, que eu gosto dos Estados Unidos, que é um país justo. Comprei uma casa lá, quando eu recebo o IPTU da casa, tem os centavos que vão para cada órgão regional do meu county. Então, é um país justo. Então, o meu mais novo está na high school, o meu mais velho fazendo universidade de engenharia nos Estados Unidos, com 100% de bolsa. Mas eu sempre digo para eles que eles são brasileiros e que o que eles estão aprendendo, eles precisam um dia devolver para o país de origem deles. Então, existe um motivo de nós sermos brasileiros e, no meu caso, está fora do país. Então, eu tenho aprendido uma série de inovações, conceitos e, como eu disse, essa capacidade de você viver em culturas diferentes te torna um profissional mais capacitado para algumas ações, para algumas negociações e para algumas atividades. Então isso me alegra muito poder proporcionar para minha família essa experiência internacional e com certeza quando eu me aposentar, eu vou voltar para o Brasil e quero passar os meus últimos anos de vida aqui. Quem sabe você não volta até para próximo da gente aqui no ABC, Pode ser, né? Provavelmente. Estamos aqui nessa... Possivelmente. Em São Bernardo do Campo, né? Onde funciona aqui o escritório e os estúdios do Open Mind, né? Quero até convidar aqui os membros que estão nos assistindo a vir conhecer aqui a nossa estrutura, a também contar a sua história aqui no nosso podcast, né? Que foi eleito aí o melhor podcast do Brasil aí por uma votação
entre mais de 500 pessoas. E nós estamos aqui chegando próximo ao final do nosso episódio, né, do nosso podcast, e eu gostaria que você passasse aqui, primeiramente o seguinte, né, as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais, como é que te encontra no Instagram, por exemplo? João Faria vai facilmente me encontrar lá no Instagram. João Faria BR, perdão, no Instagram. João Faria BR. E no LinkedIn? No LinkedIn, João Faria também. Tem vários João Farias, Portugal e tal. Deve ter vários. Mas você vai me encontrar facilmente lá também. Eu uso mais o LinkedIn do que o Instagram, pra falar a verdade. E eu tenho certeza aí que as pessoas que o acessarem, querendo falar um pouco mais sobre a sua área de atuação, né? Falar um pouco mais sobre a expatriação, falar um pouco mais sobre processo de green card, que inclusive você até comentou que um dos membros do Open Mind te procurou para falar sobre isso. Você, posso dizer que estará disponível para conversar? Com o maior prazer, Eu posso não sou advogado de imigração, obviamente, você deve procurar mas os processos, as informações iniciais podem contar comigo e, obviamente, também para saber mais sobre vendas, eu gosto muito de vendas com propósito, sustentabilidade na venda. Para mim, esse é um assunto extremamente... As pessoas não compram produtos, elas compram de verdade um relacionamento, conexão. As pessoas acreditam, principalmente, eu achava que era só latinos, mas eu aprendi que o americano também não. O americano é muito rápido e fácil para tomar as decisões, e vários europeus também, mas as pessoas todas procuram por relacionamento. Elas querem acreditar naquela pessoa que ela está fazendo uma compra, uma venda, uma negociação. Obviamente tem todos os aspectos de inovação e aspectos jurídicos de qualquer tipo de negociação, porém, o relacionamento é fundamental. Você vai ficar aqui no Brasil até quando? Eu fico até logo depois da virada do ano. Dia 3 eu volto para os Estados Unidos. Tá disponível também para um café com a turma aí? Sim, com o maior prazer. Legal. Vou estar com a minha família a partir da semana que vem aqui, chega minha esposa e os meus filhos, então eu estou à disposição para... entre em contato comigo, você vai me encontrar na plataforma da Open Mind Brasil, mas também você vai me encontrar no Instagram e também no LinkedIn. O LinkedIn é mais fácil para eu te responder. Mostra mais uma vez aí o seu troféu aí, que esse aí realmente vai voltar com você para os Estados Unidos. Vai, com certeza. Quero te agradecer aqui em nome do Open Mind, né? Porque esse reconhecimento é uma via de mão dupla, né? Se você foi reconhecido como embaixador internacional dessa poderosa rede que é o Open Mind, é porque você desempenha um papel indicando novos membros, ajudando o Open Mind a crescer, né? E se tornar cada vez mais visível, né, no mercado. Então, aqui fica o meu agradecimento a você por esse trabalho que você realiza para o Open Mind. Obrigado, mas você nem precisa me agradecer porque eu confio e acredito. Então, tudo que eu acredito, eu vendo. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Open Mind. Estamos encerrando o ano aqui nas nossas transmissões. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? Desejar aí que vocês tenham um Natal de paz, de muita união, né? Isso é até o propósito do Open Mind, de unir pessoas, conectar pessoas. Então, um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo. Espero que vocês tenham feito o planejamento de vocês para o 2025, né? E que vocês tenham muito sucesso na vida pessoal e na vida profissional de cada um de vocês. Mensagem final aí, João. Obrigado, Lúcio, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos que assistiram. Para mim é uma honra estar aqui novamente. Quero reforçar isso, agradecimento mais uma vez. Quero deixar uma mensagem para você que é executivo, que tem uma vida tem uma responsabilidade, uma vida ativa. Quero dizer para você que nesse nosso mundo corporativo nós estamos acostumados a tomar muitas e muitas decisões, inclusive de contratação, definição de budget, forecast, business plan, mandar pessoas embora e tudo. Mas eu quero dizer desligamento e todos esses processos que fazem parte do nosso dia a dia. Mas eu aprendi que os resultados verdadeiros vêm através do nosso impacto nas pessoas. Eu tenho pessoas que eu liderei há 20 anos atrás, nós continuamos sendo amigos. Pessoas que eu desliguei há muitos anos atrás e continuamos tendo uma proximidade ou um respeito, porque eu acredito que tudo que eu faço precisa ser feito
com respeito às pessoas. As pessoas precisam vir antes dos projetos. E eu acredito fundamentalmente que princípios e valores vêm antes de qualquer tipo de resultado. Então, para fazer uma venda, para fazer uma negociação, eu nunca vou mentir. É um critério meu. E acredito que todos os grandes líderes, a gente precisa ter uma postura, ter uma visão muito clara de onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Mas isso tem que ter sustentação. E essa sustentabilidade que a gente fala tanto dentro das empresas, ela precisa começar em mim. A gente fala tanto do jeitinho brasileiro, a gente escuta isso muito lá fora também. Não. Eu preciso ser alguém sólido, íntegro, transparente nas minhas relações pessoais. Porque no fim do dia, seremos grandes executivos, com grandes resultados, e é por isso que a gente faz parte da Open Mind Brasil. Mas no fim da nossa vida, o mais importante vai ser o impacto que eu criei na minha família, nos meus filhos e nas pessoas que se relacionaram comigo, para que o legado que talvez eu possa deixar seja mais impactante depois que eu não estiver mais na vida deles. Então, para mim, eu aprendi, Lúcio, na minha vida, que eu posso ter o cargo que for, posso ser muito bem remunerado por isso, mas meu maior impacto está dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Não adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha casa. Muito legal, cara. Salva de palmas aí pela sua mensagem final. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Um ótimo ano, um Feliz Natal e a gente se vê em 2025. Feliz Natal para todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Feliz 2025. Valeu, João. Valeu, Lúcio. Obrigado. Valeu, meu amigo. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.